Então, boa noite, né? Nós vamos retomar aqui o nosso estudo do capítulo 3º, do livro 3º, do capítulo 12. E nesse capítulo nós estamos agora no final do item 2 das paixões. Só fazer uma breve revisão para a gente se organizar onde nós estamos. Então, no item 1 desse capítulo, a gente estudou as virtudes. E nós vimos que a maior das características das virtudes é o desinteresse pessoal. Dado o fato de, no nosso estágio evolutivo, a gente ter um interesse pessoal muito grande nas coisas. Que o bem e a caridade, eles são válidos na medida que são praticados com desinteresse, né? E também a importância do conhecimento, da ciência, para melhorar nossas virtudes também. E nesse item das paixões, o que já vimos? Já vimos que as paixões são forças da alma para o progresso humano. E elas só são ruins quando elas nos governam, em vez de nós as governarmos em direção ao nosso crescimento e nosso desenvolvimento espiritual, né? E elas podem ser controladas pela nossa vontade. Então, temos a capacidade plena de controlar nossas paixões e podemos também usar os bons espíritos, nossos anjos da guarda, da prece, para que isso ocorra, né? E estamos agora no item, nesse finalzinho das paixões, que é quando Kardec perguntou qual é o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea. E a resposta foi que é pela abnegação, né? Então, nós vemos que é bem interessante essa resposta de Kardec, que o meio mais eficaz de nós combatermos a predominância da natureza corporal, e paixão são coisas que surgem do corpo, né? E para a melhoria do corpo e, consequentemente, do espírito, e ele diz que é abnegar-se, e nós já havíamos comentado isso no final do estudo do domingo passado. E aí poderíamos, então, nos perguntar, o que é abnegar-se? Então, no dicionário, é uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Então, veja que definição interessante. E o acerto dessa palavra aqui na resposta dos espíritos, né? Então, no momento em que nós nos desprendemos de nós mesmos com altruísmo, né, e superamos as tendências egoísticas, que é o próximo item nosso, que é do egoísmo, desse capítulo, nós conseguimos fazer coisas em benefício dos outros, de causas, né, e é a forma mais importante de combatermos as nossas paixões. E há uma correspondência entre este livro 3º todo do Livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo. E várias das leis naturais são tratadas lá. E nesse capítulo 12, por coincidência, também é o capítulo 12 do Livro do Evangelho segundo o Espiritismo e o 12 do Livro dos Espíritos aqui, nós temos reflexões importantes para essa questão da abnegação. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o item 12 se chama Amai os vossos inimigos. E eu pensei dali o item Pagar o mal com o bem, dessa tradução que está aí na foto, que é do Haroldo Dutra Dias. Então, Mateus diz assim, reproduzindo a fala de Jesus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai nos céus. Já que seu sol desponta sobre bons e maus, e cai chuva sobre justos e injustos. Então a gente considera, eu pessoalmente considero que a transição planetária, essa transformação da Terra para um mundo de regeneração, começou com Jesus. Porque ele trouxe a baliza, o parâmetro. Qual o novo paradigma, o novo ponto de vista? Então ele já modificou toda a estrutura moral, quando ele diz que, olha, até agora vocês ouviram que você ama quem é seu próximo, seu familiar, e odeia quem é teu inimigo. Mas
eu digo o contrário: amai os inimigos e orai por os que vos perseguem, queira o bem do que vos perseguem. Então a gente não vai tomar isso ao pé da letra, ter o mesmo amor que a gente tem por um pai, por uma mãe, para um inimigo, mas por outro lado nós não podemos alimentar sentimentos negativos para com essas pessoas, né? E ele ainda explica por que Jesus. Porque ele diz o seguinte: para que vos tornei filhos de vosso Pai, pois o sol e a chuva vêm para todos, para os justos e para os injustos. Então, com isso ele está dizendo que somos todos irmãos e o Pai é um só. Não é mais necessário e nem é mais correto separar a família sanguínea da família espiritual de uma forma muito intensa. E nós temos que ter, então, a abnegação como esse sentimento de ir de encontro até quem nos faz mal. Essa é a baliza que Jesus nos trouxe. E dentre os comentários desse item, eu pensei essa frase: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho, que são os frutos das más paixões que mais temos que combater, não é? Então veja que este é um parâmetro importante para nós entendermos. Os espíritos foram tão curtos, né? Como combater o interesse do corpo, das paixões? Abnegar. Então aqui está uma lição de Jesus a respeito de como fazer isso. Ainda no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos o item: se alguém te ferir na face direita. E aí eu trouxe de novo de Mateus, da tradução de Haroldo Dutra. E se vocês forem ler no Evangelho segundo o Espiritismo, a frase é um pouco diferente, porque Kardec se empregou de uma tradução da época dele, que foi depois traduzida, no caso do que eu usei aqui, pelo Herculano Pires, mas Haroldo foi lá no original do aramaico, por isso que as palavras são um pouco diferentes. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo para não se opor ao malvado. Pelo contrário, ao que te bater na face direita, vira-lhe também a outra. E ao que deseja levar-te a juízo, para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E ao que te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então a tradução de Haroldo Dutra tem umas diferenças, assim, do que a gente ouve correntemente, né? Mas a mensagem é a mesma. Então Jesus, trazendo toda essa renovação da nossa conduta para com o próximo e os novos paradigmas dessa sociedade do futuro, diz que não é para você fazer a vingança olho por olho, dente por dente. E é interessante se a gente pensar no tempo que olho por olho e dente por dente, na lei de Moisés, já foi um grande avanço para a humanidade. Porque antes desse parâmetro de proporcionalidade, a vingança era desmedida, né? Era o quê? 70 vezes 7 vezes. Então, no Velho Testamento era assim: quando alguém fazia alguma coisa para alguém, ele se vingava 70 vezes 7 vezes. E às vezes, por um erro de uma pessoa, eles matavam uma tribo inteira, uma família inteira, né? Isso quem lê o Velho Testamento encontra. E Moisés já fez um progresso. O que ele falou? Olha, retribua o mal na proporção do que você recebeu, uma coisa equivalente. E veio Jesus trazendo uma outra revelação, totalmente nova, que explica o abnegar-se da questão que estamos trabalhando aqui do Livro dos Espíritos, que é não retribuir o mal com o mal, mas sim com o bem, né? E faz parte do amar aos inimigos, é uma coisa próxima, né? E também, novamente, não vamos levar ao pé da letra, mas entendendo o princípio da coisa. Se alguém lhe bate na face direita, oferece também a outra, ou seja, não é porque alguém te fez algo errado que você vai fechar as portas para ele. Você continua se relacionando com ele, dá a oportunidade dele fazer o bem, se expõe com moderação, tomando cuidado, mas não feche as portas às pessoas, né? Aquele que quer te tomar a túnica, deixa ele levar também o manto. Então, às vezes, a gente é muito apegado ao que é nosso.
E nós temos que, para educar o próximo, demonstrar que nós somos capazes de sermos abnegados, né, de fazermos a caridade, de cedermos, né? E quem te compele a caminhar uma milha, vai duas, ou seja, aquela pessoa que nos é muito esforço trabalhar com ela, porque ela demanda muito da gente, o que ela lhe pede, pense em dar até o dobro. Veja que a proposta de Jesus é muito difícil para o nosso grau evolutivo e profunda, mas é o que nós temos que trabalhar para. E aí no comentário, né, desta lição, diz assim: os preceitos do mundo a respeito daquilo que convencionou chamar ponto de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e do exagerado personalismo, que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria. O que parece muito justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eu que pus em negrito e em maiúsculo, né, na letra maior. Veja que a própria explicação que encontramos no Evangelho desta passagem de Mateus remete ao combate às paixões, né? É justamente a predominância das paixões que faz com que a gente queira nós mesmos aplicarmos a lei de justiça, entre aspas, porque nós não podemos nunca aplicar a lei de justiça com o equilíbrio correto, que só Deus pode, porque nós temos uma visão pessoal, uma visão acanhada, parcial do problema. Por quê? Nós sempre nos achamos os injustiçados e as pessoas vítimas. Mas normalmente não é assim quando a gente consegue entender o contexto, saber o passado, que às vezes outras encarnações que a gente não sabe. Então, para que possamos combater essas paixões, né, a abnegação vem destes aspectos também, que encontramos vários aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu trouxe apenas 2, né? Então, esse orgulho exagerado nos faz não admitir que alguém nos faça algo que nos contrarie ou que nos é um aparente mal. Continuando, então, a pergunta era essa, né? Qual é o meio mais eficaz de combater a natureza corpórea? Abnegar-se. E eu vou dar um exemplo disso, que nós estamos estudando, lendo com as crianças aqui no Evangelho em casa, Os Mensageiros, de André Luiz. É o segundo livro da série aí de André Luiz por Chico Xavier, né? Então, um livro de 1944. E o episódio 27 tem esse título, O Caluniador. E nós vamos encontrar um exemplo muito bonito dessa questão do abnegar-se e de pôr em curso essas recomendações de Jesus que trouxemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, André Luiz pergunta a Aniceto, que é o mentor dele: Paulo veio a ter casualmente a esse posto? Então, André Luiz estava num posto de socorro. Nesse posto de socorro havia um doente com grave distúrbio mental, internado, e ele ficava num quarto. E o André Luiz perguntou se esse assistido, né, esse espírito de tratamento que se chamava Paulo, apareceu ali por acaso. Por quê? Quem foi Paulo? Paulo foi sócio do coordenador do posto de saúde, desse posto de socorro. E como sócio, ele se interessou pela esposa dele, que se chamava Ismália. Isso durante a última encarnação. Então, na última encarnação do Paulo, eu esqueci o nome, vou pôr aqui para frente, Alfredo. Então, na última encarnação do Paulo, vou já deixar projetado já, o Alfredo e o Paulo eram sócios, e a Ismália era a esposa do Alfredo. E ele era um espírito já de evolução, muito justo, muito correto. O Paulo se interessou muito por ela e queria que ela tivesse relações com ele. E ela sempre muito firme. E o Paulo, não se conformando com a firmeza e o caráter dela, foi ficando revoltado. O que ele fez? Ele chegou ao ponto de contratar uma pessoa para invadir a casa e ficar escondido no quarto. E assim que o Alfredo chegou, essa pessoa se fez ver, apareceu ali e pulou a janela e foi embora.
Então, aquilo, para o Alfredo, que era um espírito muito material ainda perto de Ismália, foi uma coisa que ele não superou, ele não acreditou na companheira dele quando ela disse que ele era inocente. E ele se separou dela, e ele não quis mais saber dela, aquilo arruinou a vida pessoal dele, e eles continuaram sócios ainda por muito tempo. E quando o Paulo estava morrendo, já depois de muitos anos de cama, doente, ele chamou o Alfredo e se confessou, e disse que a esposa dele era uma boa pessoa, acho que já tinham passado mais de 10 anos, que ela era muito honesta, que ele se arrependia muito, que ele contratou aquela pessoa para fazer isso, para se vingar dela, porque ela nunca cedeu aos pedidos dele para ficar com ele. E aí o Alfredo caiu em si, percebeu a injustiça que ele fez, que ele nunca ouviu a esposa, não teve perdão, não teve condição de entendê-la, de perceber que ele vivia com ela e não acreditou nela, ele se sentiu muito mal com aquilo e foi procurar a Ismália, só que ela já havia falecido. Ela tinha tido alguns problemas, ela já tinha falecido e ele não pôde reconciliar-se com ela em vida. Então, depois de todo esse problema, o Alfredo, ele ainda estava dando tratamento para o Paulo. Então, ele pegou esse Paulo. Então, vamos ler a história aqui. Quando André Luiz perguntou isso, o Calderaro explicou, o Aniceto explicou, não, o próprio Alfredo trouxe o Paulo para esse posto de socorro. Ele se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Então, o Alfredo fez isso para disciplinar o coração dele e toda a raiva, o ódio que ele sentia pelo Paulo. Nosso amigo, que hoje dirige essa casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desespero. Sofreu muito. E aí ele foi socorrido no campo da paz e compreendeu as suas próprias necessidades. Tão logo o Alfredo ele já teve algum mérito pelo trabalho, pelo reequilíbrio que ele conquistou em si mesmo, ele intercedeu pelo amigo infiel e buscou-o num recanto abismal. Então, Paulo, ele tinha feito mal a Ismália e a Alfredo e também a outras mulheres. Ele tinha desmanchado vários casamentos. Ele era um espírito bastante perturbado. Então, ele estava num lugar abismal, ou seja, num umbral, num lugar de muito sofrimento. E o Paulo, logo que ele conseguiu entender tudo que estava ocorrendo, ele foi lá e buscou, lá no abismo, o Paulo e trouxe como um enfermo para ser tratado no posto onde ele administrava. Ele virou administrador desse posto onde André Luiz estava ali fazendo um estágio. Ele trouxe o que ele chamou de tutelado, né, em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. E aí o Aniceto explica, né, não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória tão só pelo fato de desejá-la. E aí que eu acho que é bonito para nós, que estamos ainda em passos muito anteriores ao que Alfredo já conseguiu, né? A gente já entende a importância disso e deseja, eu quero me reconciliar com o meu inimigo, eu quero ter esse grau de abnegação, eu quero não fazer o mal a quem me faz o mal, mas como fazer isso, né? Então, Aniceto explicou, olha, isso foi difícil, e aí ele deu o caminho das pedras. Então, ele explica para André Luiz que o Paulo, primeiro, ele desejou essa reconciliação, procurou e alimentou-a. Então, veja, ele queria, ele teve vontade, foi fazer essa reconciliação, ele alimentou essa reconciliação. Então, ele trazia sobre isso bons pensamentos, pensamentos firmes, constantemente, que foi tornando possível que ele conseguisse criar essa condição interior, né, de reconciliar-se com esse inimigo, essa pessoa que desfez a vida dele e atrapalhou muito a última existência dele. E agora ele permanece na realização. Veja que ele ainda não está completo. Ele ainda permanece fazendo. Então é desejar, procurar, alimentar e permanecer. Né? Muito interessante isso. Há muitos anos conversa com Paulo diariamente. Todos os dias ele usa uma parte do dia dele para ir lá conversar com Paulo. Então veja que grau de dedicação. Não é de vez em quando, é todo dia. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo
Aí esse 1 é meu, né? Eu pus 1 para ver todas as etapas, 6 etapas. 1, como necessitado de reconciliação. Então ele era revoltado, ele precisava se reconciliar. Então ele se viu como necessitado, como alguém que precisa daquilo. Aquilo era importante para ele, para a evolução espiritual dele. Depois, como pessoa caridosa, no momento em que ele se interessou de verdade e já fazia, não para si, mas pelo outro, ele entrou na segunda fase, que é a fase da caridade. Vejo que nós dificilmente chegamos nessa fase, eu falo por mim, né? Mais tarde, ele adquiriu o entendimento. Fase 3, comparando situações. Então, ele se viu, se imaginou, lembrou o que ele já fez, tentou entender o ser humano como um todo, do alto, visto de cima esses problemas. Aí ele caiu no item 4, que ele sentiu piedade. Né? Quando a gente fala de orgulho, próximo item nós vamos falar da piedade, que é uma irmã da caridade. Né? E logo após, ele experimentou simpatia. Então, do sentimento de piedade, que é o compadecer-se pelo outro, ele chegou a alimentar alguma simpatia por ele. E presentemente, depois de anos, diariamente, ele tem um sentimento de fraternidade. Aí o item 6, amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Então esse exemplo de Alfredo não era um espírito de luz. Né? Ele ainda tinha muito o que fazer, mas ele já estava numa fase que ele tinha essa maturidade de reconciliar-se, de abnegar-se e pôr em prática os ensinos que Jesus falou há 2000 anos atrás. Né? Como vem, continua aí Aniceto, o ensinamento de Jesus quanto ao bater e abrir-se-vos-á é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui, temos de bater a porta de nós mesmos para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Então, para que ele tivesse luz, se iluminasse, para que ele tivesse as virtudes do desinteresse pessoal, que é a maior característica das virtudes humanas, nós estudamos nesse capítulo mesmo, ele precisou bater e pedir. Pedir para Jesus, para os espíritos que o iluminavam, para ter a força de fazer toda essa transformação em si mesmo. E para finalizar, veja como a coisa vai longe, né? Ele diz que Paulo, aquele espírito de sofrimento, voltará à Terra em breve. E a Ismália, que é um espírito já mais evoluído, que foi a esposa que foi sofreu todas essas mentiras, né? E foi injustiçada pelo Paulo. Ela mesma está cuidando da evolução do Paulo. E ela fez muitas intercessões ao favor desse necessitado. E veja a beleza disso, pessoal. Não deseja que ele, ao retornar à razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. É tão delicado quando um espírito superior realmente quer fazer o bem, que às vezes a gente nem alcança isso. A delicadeza dela o Paulo ainda está um pouco com distúrbio mental, ele não sabe o que está ocorrendo. Ele vê a Ismália, ele vê o Alfredo, e ele ainda não entende quem eles são, porque na mente deles, eles são aquelas pessoas que ele prejudicou e estão sofrendo grandemente, mas são imagens mentais deles. E como ele está em vias de voltar à consciência pelo tratamento que eles estão fazendo nele, ela está preocupada que se ele se reassumir quem é e ver que os dois espíritos que ele prejudicou hoje são quem os está ajudando, aquilo seja encarado com ele como uma humilhação. E para evitá-los dessa humilhação, o que ela está preparando? Uma das outras irmãs, uma das outros espíritos femininos, que o próprio Alfredo prejudicou, como a Ismália prejudicou várias, né, que eu comentei com vocês, já está na Terra encarnado e vai receber o Alfredo, vai receber o Paulo como filho. Então, não só a Ismália, como esse outro espírito lá encarnado, estão trabalhando para o resgate que ele tem que fazer de todos os erros que o Paulo cometeu seja o mais brando possível, ao ponto de não querer que eles se humilhem sabendo quem eles são,
Então, eles estão programando uma reencarnação para ele. E a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse, então, Paulo como filho. Veja que coisa, né? Quando não é um espírito que aceita esse outro espírito que o prejudicou como mãe diretamente, como pai diretamente, como irmão, né? Então, são exemplos, assim, de abnegação muito legais que a gente encontra em toda a literatura espírita, né? Não só aqui de André Luiz, como de Emmanuel, nos romances dele, tem coisas muito legais para a gente ver e se inspirar, né? Para que a gente também consiga forças para isso. Então, resumindo aqui esse item das paixões, né, que é o item 2, foram 6 questões, e os pontos que eu destaquei como mais importantes foram: paixões são forças da alma para o progresso humano. Elas são naturais e elas não são más em si. O problema está no excesso ou quando elas nos governam, em vez de nós as governarmos. As paixões são más quando governam o homem. Paixões podem ser controladas pela vontade, com a ajuda dos bons espíritos, né? E aí eu trouxe esse exemplo do Alfredo para nós. E a predominância da natureza corpórea, ou paixão, pode ser controlada pela abnegação. Então, quando Kardec perguntou qual é o melhor meio para eu controlar tudo isso, é me abnegando, ou seja, exercitando o desinteresse pessoal e o interesse no próximo, ou numa causa, né? Como é a própria definição de abnegação. Então, esse capítulo 12 da perfeição moral é muito bonito, né? A gente vê coisas, assim, incríveis. E o próximo item que nós vamos estudar é o item 3 desse mesmo capítulo, que é do egoísmo. E Kardec chega e pergunta diretamente aos espíritos: entre os vícios, qual é o que podemos considerar mais radical? Então vamos entender a estrutura do capítulo. Kardec era muito didático, ele era um pedagogo muito inteligente, então ele organiza as coisas de uma forma muito didática. Então primeiro ele perguntou das virtudes, depois das paixões, e agora ele quer entender os vícios. Então ele perguntou qual é o principal dos vícios, aquele mais radical, aquele que seria o principal, o pior de todos. E os espíritos respondem: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo, dele deriva todo o mal. E o egoísmo é o interesse exagerado em si próprio. Então é por isso que a falta de desinteresse ou interesse pessoal é uma característica de falta de evolução, né? E aí o espírito continua: estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-lo enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houveres destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam a esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. E aí ele classifica o egoísmo como uma chaga não só individual, como social. Quem nessa vida quiser se aproximar da perfeição moral, que é o título do capítulo, perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, porque é incompatível com a justiça, o amor e a caridade, que é o ápice de todas as leis morais, que é o capítulo 11, justiça, amor e caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, né? Então, ali está a verdadeira chaga da sociedade, e como ele neutraliza as outras qualidades que venhamos a ter, nós temos que nos dedicar, especialmente no nosso estágio evolutivo, a combater o egoísmo. E como eu falei, numa perspectiva histórica da evolução do princípio inteligente, o egoísmo foi muito bom, porque ele fez eu entender quem eu sou, criar uma imagem do meu ego e fazer com que várias das minhas potencialidades espirituais se desenvolvessem. E os atos de egoísmo que eu fiz por desconhecimento fazem parte do processo evolutivo de erro e acerto. A gente vai errando e acertando. Hoje, com a vinda de Jesus e de todos esses espíritos que vêm trazer toda essa codificação espírita para nós,
nós já temos um discernimento melhor. Então, já começamos o processo de autoiluminação ativa, nos desprendendo dessa fase anterior da nossa evolução. E egoísmo, né, um substantivo masculino que significaria aí do dicionário amor exagerado aos próprios interesses a despeito dos de outrem. Então, em vez de eu tender aos interesses de todos, eu preocupo apenas com o meu e esqueço o interesse das outras pessoas. É um exclusivismo que leva uma pessoa a se tornar como referência a tudo. Então, ela é a referência de si mesmo, e é a referência do próximo, a referência do certo e do errado. Também chamado de orgulho, presunção. E é a característica daquele que só pensa em si e só age de acordo com os seus próprios interesses, né? E isso, como eu falei, foi muito natural no princípio, num processo evolutivo, mas hoje nós não precisamos mais disso. E nós podemos transformar o nosso egoísmo num outro tipo de sentimento que inclua o próximo e eu também. Por isso que é amar ao próximo como a si mesmo. Não é só amar o próximo e nem amar a si mesmo. E Platão, pessoal, já antes de Cristo, já colocava que o amor desmesurado por si mesmo é a causa de todas as culpas do homem. Veja, os conhecimentos são universais. Eles são captados pelos grandes espíritos que têm conexão com Deus, conexão com outras mentes que comandam a evolução da Terra, e eles traduzem isso na forma de pensamentos sublimes, né? Então não foi só Jesus, como não foi só Kardec, nem a revelação espírita, mas são verdades universais. E Kant também tem uma contribuição interessante quando ele desmiuça um pouco o que vem a ser esse egoísmo, que às vezes não é muito claro, às vezes eu posso estar com um ato egoístico e não me aperceber disso. Então ele classificava o egoísmo em lógico, estético e moral, e tinha um quarto egoísmo, que era o metafísico. Então, o egoísmo lógico é aquele de quem não acha necessário submeter seu juízo ao juízo alheio. Então, é a pessoa de opinião. Então, ela tem a opinião dela, e se você não concorda com ela, o problema é seu. Quantas pessoas têm esse tipo de conduta e se torna tão difícil conviver com elas? Não é? Porque elas acham que elas estão certas, porque elas só veem a si próprias, seus interesses, suas ideias, né? Existe o egoísmo estético, que é o relacionado aos gostos, aparência, tipo de alimentação, preferências culturais, todas as preferências sociais, né? Seria um egoísmo estético. E o egoísmo moral, que é de quem restringe todos os fins a si mesmo e não vê utilidade no que não lhe traz proveito. Então a pessoa fala, isso daí não me interessa, não, isso daí para mim não tem nada a ver com o que eu quero, né? Então ela só trabalha ou participa daquilo que moralmente a ela tem algum valor. E ela não respeita uma forma de arte que não seja dela, uma religião que não seja dela, então é egoísmo. Se eu acho que só o espiritismo é certo, só me interesso pelo espiritismo e os problemas ou as conquistas de outras religiões eu não quero nem saber, é um egoísmo moral. Porque nós somos todos um grupo único de seres humanos vivendo no planeta Terra, né? Não tem essas separações, né? E o metafísico é aquele que a pessoa não acredita no plano espiritual, em Deus, né? Não acredita em seres superiores a ela, que ela deveria, por exemplo, se rebaixar em humildade, porque ela se acha todo e se sustenta por si própria, assim pensa, né? Então, nós conseguimos perceber que existem várias coisas que às vezes nós fazemos e que são egoísmo e não percebemos. Eu, por exemplo, eu tenho esse egoísmo lógico em mim. Então, eu sempre fico contrariado quando alguém vem com uma opinião que eu não aceito, sabe? E a minha tendência inicial é reagir assim, com energia negativamente. E às vezes, depois de um tempo, eu vou ver melhor, eu vejo, poxa, eu estava errado, né? Então é uma emoção, uma paixão que me levou a um mau julgamento e deixou de que eu aprendesse ali, né? Então,
Esse, para mim, é um egoísmo importante. E outros podem ter o egoísmo moral, estético, como o mais importante. Então, cada um tem aí que se autoavaliar, né? Se entender e achar os caminhos de se conhecer, né? Sócrates falava isso. Uma das 4 verdades de Sócrates era essa: conhece-te a ti mesmo, porque só a partir de se conhecer é que você vai poder se transformar para o bem. E o oposto do egoísmo é o altruísmo, que é uma palavra nova no dicionário da língua mundial. Né? Então, o egoísmo é uma coisa mais antiga, mas o altruísmo é uma palavra nova. E ela foi fundada por Comte, que foi um pensador, né? Viveu de 1768 a 1857. Então, ele é mais ou menos contemporâneo a Kardec. E o positivismo influenciou, em alguma medida, o espiritismo, mas não completamente, né? Existiam várias doutrinas de pensamento, e uma delas é o positivismo, conviveu com o espiritismo. E então Comte, ele dizia que, Augusto Comte, né, que é o pensador aqui, que altruísmo é a tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano a preocupar-se com o outro, e ele foi muito inovador nisso. Porque até então, até por uma questão religiosa dogmática, do erro, do pecado original, a gente tendia a achar que a gente é naturalmente só egoísta, só faz o mal, que se não fosse as religiões, as coisas, o homem só faria coisas erradas. E Augusto Comte não. Ele diz que existe uma inclinação instintiva, natural, portanto, né? Uma coisa que faz parte da sua estrutura já de nascença, né? Porque não é adquirida, porque se ela é instintiva, ela não foi adquirida pelo conhecimento, pela educação. Ela já está dentro do espírito. Isso foi muito inovador de Comte, né? Que é a preocupação com o outro. E a gente entende isso porque a cooperação é uma lei, nós estudamos isso com Pensamento e Vida de Emmanuel. E mesmo hoje, pessoas que reviram a teoria da evolução das espécies encontram que na cooperação existe muito mais do que a competição para a evolução das espécies do planeta. Então, de alguma forma, a gente não prestou atenção se temos um instinto de egoísmo como uma coisa natural, temos também dentro de nós o instinto de altruísmo. E é lógico, né, pessoal, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Se Deus é bom, é amor, se preocupa com o próximo, estas sementes foram plantadas e fazem parte da nossa estrutura, do nosso DNA espiritual. E Deus deixou aquilo em forma de fagulha para que a gente acenda, né? E Augusto Comte percebeu isso e criou essa teoria do altruísmo como uma natureza instintiva. Que ele diz, não obstante sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Então nós podemos, em Comte, entender um pensamento bonito, que é, se temos o instinto natural de egoísmo, que nos norteou na evolução do princípio inteligente pela fieira animal, hoje desabrocha em nós o instinto natural de altruísmo e de nos compadecermos, nos interessarmos pelo próximo e queremos trabalhar para o bem dele, né? Isso é muito bonito. Não sei se Comte percebeu isso pela fase de amadurecimento das pessoas, já demonstrando essas capacidades espirituais, já em desabrochar nessa nova fase da humanidade. Mas isso é uma interpretação pessoal minha, né? E atitude que visa o bem do próximo, não tendo em consideração interesses particulares, dedicação desinteressada, ato de amar ao próximo sem esperar nada em troca. Isso é no dicionário que encontramos como altruísmo. Veja que encaixa-se perfeitamente nessa abnegação e nessa necessidade que nós temos de encontrar algo que substitua o egoísmo dentro do nosso modo de ver e pensar, que é, então, o altruísmo, né? É o desejo aí pelo próximo, não ter interesses particulares, ou seja, desinteresse pessoal,
dedicação desinteressada, que é a prática verdadeira da caridade, e amar o próximo sem esperar nada em troca. Continuando, né, na pergunta 914, Kardec agora vai fazer 3 perguntas na sequência em relação ao egoísmo. Então, ele perguntou qual é o pior dos vícios, egoísmo. E agora, Kardec fazia isso, né, pessoal? Ele perguntava a mesma coisa de formas diferentes. E em cada resposta, ele tinha uma ampliação daquele fato e, ao mesmo tempo, ele tinha a confirmação de que aquilo é uma lei universal, né? Que havia concordância, o princípio da concordância das respostas. Então, aqui ele pergunta: se o egoísmo está fundado no interesse pessoal, que é uma característica de falta de evolução, parece difícil removê-lo, extirpá-lo, eliminá-lo inteiramente do coração do homem. Chegaremos a fazer isso? Então, ele foi bem provocativo, né? E a resposta é a seguinte: à medida que o homem se esclarece sobre as coisas espirituais, dão menos valor às materiais. Em seguida, é necessário reformular as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. Então, veja que essa pergunta, essa resposta é muito importante. Primeiro, o desenvolvimento das coisas espirituais faz com que, naturalmente, diminua o nosso interesse pelas coisas materiais. Então, isso é a primeira coisa, porque o egoísmo, o interesse pessoal e as más paixões são todos derivados do corpo, ou seja, da matéria. E então, estudar é muito importante. Compreender, entender as leis morais, ter afinidade para com o outro, tudo isso é muito importante. É a primeira parte da resposta. Mas tem uma segunda parte, que essa deve ser trabalhada coletivamente por todos nós, que é a necessidade de reformular as instituições humanas. Por quê? Elas entretêm e excitam o egoísmo e os interesses materiais. Então, quando a escola forma alguém com o objetivo dele ter sucesso material, ter dinheiro, prazeres, poder, títulos, nós temos que mudar isso. Então, é uma questão que nós temos que usar da nossa família para educar os nossos filhos, para que eles não sigam esses valores. E que um dia a maioria, pensando diferente, mude as estruturas sociais, né? Porque as instituições humanas, no geral, tirando as instituições religiosas, muitas vezes elas excitam o orgulho, a vaidade, a soberba, né? E nós temos, então, pessoal, né, quando os espíritos responderam, aí a gente entende que sim, né? Nós chegaremos a extirpar, sim. Mas em vez dele falar sim, ele já falou como. Como? No âmbito pessoal, compreendendo as coisas espirituais e valorizando elas, dar cada vez menos interesse às coisas materiais. E segundo, reformando as instituições, né? Para que elas não entretenham os más paixões e os vícios, né? Então, são os 2 pontos da resposta dos espíritos. E, para pegar um exemplo do próprio Livro dos Espíritos, eu fui entender aqui é só para a gente entender as implicações sociais dessa questão. Então, eu peguei na questão 685A, o limite do trabalho e o repouso, item 3, do capítulo 3 das leis morais, do livro 3º. O que fará o velho, né, que precisa trabalhar para viver, ele não pode, né? Então, hoje, esse é um problema, uma questão social, não é um problema, é uma característica. Nós temos vivido muito mais, né? A minha sogra, Vênia Prado, ela fez uma palestra sobre o papel do idoso na família, na sociedade, né? Então, temos vivido mais, com isso temos uma quantidade grande de idosos que não se sustentam, que precisam de nosso apoio. Resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei de caridade. Mas aqui nos comentários de Kardec,
é que eu acho interessante para a nossa reflexão de como que é importante nós mudarmos as instituições. Veja o que Kardec comenta a respeito dessa resposta. Ele está falando da justiça social, né, da sociedade amparar o idoso, por exemplo, aqui nessa questão específica. E ele está falando da economia, do trabalho, dos recursos materiais, e ele diz o seguinte: há um elemento que não se ponderou bastante, sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Veja que importante isso, né? Então, toda essa ciência econômica, produção de bens, emprego, estabilidade social, dinheiro suficiente para todos, né? Ela só sai do papel teórico se houver educação. E aí Kardec complementa que não é a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, o caráter da pessoa. Ou seja, a reforma das instituições para que elas não incitem o egoísmo, mas sim incitem o altruísmo. Aquela que cria hábitos, porque educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, se os meus hábitos adquiridos no meu processo de educação são ruins, não vai ter como a sociedade sair dessa situação que ela se encontra hoje. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato, né? Então, Kardec faz aí essa provocação. Se nós não damos na família e nem nas escolas, nas instituições, uma educação moral que transforma os caracteres da pessoa, pelo contrário, incita o lado negativo, e ela não tem princípios nem freios, e os instintos, né, que aí nós entendemos todas as paixões do corpo exacerbados, quais são as consequências disso? Vão ser desastrosas, né? Então, isso serve de exemplo, nós entendemos a resposta dos espíritos da importância de trabalharmos na erradicação do orgulho em nós, mas, ao mesmo tempo, nas instituições. Aí ele faz uma segunda pergunta no mesmo sentido. Sendo o egoísmo, inerente à espécie humana, não será um obstáculo permanente ao reino do bem absoluto na Terra? Então, aqui ele insiste, né? Mas a espécie humana, ela é egoísta, né? Isso daí vem assim já há muito tempo. Não será um obstáculo permanente ao bem na Terra? Isso daí, né? Então, não vai ter jeito, né? Porque é uma questão da espécie, ligada à genética, ligada ao tipo de espírito, não sei. Qual foi a resposta que o espírito deu para Kardec? É certo que o egoísmo é o vosso maior mal, mas ele se liga à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra, e não à humanidade. Então, os espíritos fizeram essa separação. Hoje, Kardec viu os espíritos que viviam lá em 1850, 1860, e viu que realmente ali o predomínio do egoísmo é característico da espécie humana naquela época, hoje ainda, né? Mas isso não é uma questão da humanidade, é dos espíritos que estão na Terra naquele momento, encarnados. O que ele chamou de humanidade, que é uma coisa muito maior que isso, que são a comunidade de espíritos do orbe, ela não é assim, né? Os espíritos se purificam nas encarnações sucessivas. Então, a cada passagem pelo globo, vamos nos tornando os melhores. Perdendo o egoísmo, assim como perdem outras impurezas. Então, a cada experiência, nós vamos amadurecendo e perdendo essas características negativas. Não tendes da terra algum homem destituído de egoísmo e praticante da caridade? Então, existem, né, pessoas que já são praticantes da caridade, sem egoísmo. Existem em maior número do que julgais, mas conheceis poucos, porque a virtude não se preocupa em fazer notar. Isso a gente sabe também, né? A mídia e a nossa atenção ainda é mais com o mal do que com o bem. Vem de notícia, infelizmente, né, pessoal, a desgraça. Então, a desgraça vem de notícia. Então, tem um erro, todo mundo fala, e todo mundo se preocupa com aquilo. Se a gente esquecesse disso e queresse só ouvir o bem, quisesse só ouvir o bem, e a mídia se
incumbisse de achar tantos milhares de exemplos de pessoas boas e de atos bons que estão ocorrendo a cada dia, a gente veria que eles são também muito numerosos. E muitas pessoas que estão neste limbo se sentiriam estimuladas a caminhar para o bem, né? Eles falam, então, que o Espírito responde que essas pessoas que fazem o bem, existe maior número que julgais, mas que elas não se fazem notar. Por quê? Humildade. É uma das características da pessoa que faz o bem verdadeiro, é fazer o bem desinteressado. Então, ela não mostra para ninguém que o fez. E se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000? E assim por diante. Então, é o princípio da transformação de toda a humanidade. Então, a resposta, novamente, é que não é um obstáculo. Sim, haverá, em breve, uma superação desse egoísmo, né? E nós entraremos numa situação de evolução muito maior. E nós vamos terminar nessa pergunta hoje, mas eu vou só trazer alguns subsídios para interpretar essa pergunta 914 aqui do Evangelho, e agora não no capítulo 12, mas no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo. E temos lá uma lição que se chama o egoísmo, de um espírito chamado Emmanuel, e ela é de 1861. E é o item 11 desse capítulo, e o espírito, então, psicografou o seguinte: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra. Então, ele não disse que poderá, deve, ele vai. Porque impede o seu progresso. É ao espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la levantar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, olha que palavra ele escolheu, para que nós não nos manifestemos egoístas. Coragem. Porque é necessário mais coragem para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Olha que frase bonita. Então, quando alguém me faz o mal e eu retribuo o mal com o mal, eu estou usando uma bagagem instintiva que eu tenho de egoísmo, de interesse pessoal, e tenho a aprovação rápida de muitos que estão à minha volta. E quando eu tenho que, como Alfredo, superar a si mesmo e ser o grande benfeitor do inimigo, da pessoa que fez o mal para ele, que era o Paulo, ao ponto de, ao final do processo, considerar o Paulo um irmão em fraternidade, é necessário muito mais coragem, porque nós vamos contra uma coisa que fazíamos antes, que temos que bloquear, e às vezes a própria sociedade não nos entenderá e nos colocará a custas de covarde, de fracos, não é? Então é necessário muita coragem para isso. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. E eu achei interessante, monstro devorador das inteligências, porque acaba que os nossos pensamentos, os nossos raciocínios, a nossa forma de pensar é toda baseada no orgulho, no egoísmo. E nós temos até dificuldade de estabelecer raciocínios altruístas de amor, porque nós estamos dominados por esse sentimento, essa paixão. Então, a gente acaba devorando as nossas inteligências aqui na imagem que o Espírito criou, né? Ele é a fonte das misérias terrenas, porque ele faz com que eu faça o mal para o outro, ele faz com que eu não me importe que o outro está mal, né? Não me movo para ajudá-lo. Ele é a negação da caridade, em suma, e é por isso que é o maior obstáculo à felicidade dos homens, né? Então, ele impede o progresso moral e ele deve desaparecer da Terra, né? E ele coloca no Espiritismo a incumbência de ensinar-nos todos a combater em nós o egoísmo e o orgulho, né? Continuando, é a vós, novos apóstolos da fé,
que os espíritos superiores esclarecem, que cabe a tarefa e dever de extirpar este mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho dos obstáculos que lhes entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa elevar-se na escala dos mundos, pois já é tempo da humanidade vestir a sua toga viril, e para isso é necessário primeiro expulsá-lo do vosso coração. Ele reafirma que os objetivos do Espiritismo é um objetivo moral, o objetivo de reviver a pureza dos ensinamentos do Cristo, que é quem trouxe toda essa nova forma de ver o mundo, como eu já comentamos aqui com vocês, e que nada mais o Espiritismo traz que desentrançar, retirar os obstáculos do caminho, para que esta palavra, esses ensinamentos do Cristo se manifestem. E aí cabe a nós retirá-lo do nosso coração para que isso venha a acontecer. Expulsai da terra o egoísmo para que ela assuma sua posição num mundo de regeneração. Né? E aí eu vou parar aqui, nós continuamos na próxima semana, um outro subsídio desse mesmo capítulo 11 do Evangelho, de um espírito chamado Pascal, na cidade de Sens, que ele disse, se os homens se amassem reciprocamente, né? Então, ainda falando da importância de combater o egoísmo. Então, paramos aqui, pessoal, né? Vemos que o interesse de Kardec foi muito interessante para que a gente pudesse entender a perfeição moral, né? E agora ele dedicou esse final de capítulo ao entendimento do egoísmo como o principal mal que temos em nós a ser dominado, né, pela nossa força de vontade. Obrigado, pessoal. Até, então, domingo que vem nós voltamos.